Senhor, irmãos, estou meio desaparecida, né? Tenho feito muitos vídeos, realmente eu estive meio adoentada, tive com uma crise de estômago, irmãos, que fui parar no hospital sexta-feira para cá. Eu tenho tomado os remédios que os médicos mandam, né? E tenho me afastado um pouco de internet, irmãos, devido a isso, né? Para que eu preciso descansar, tomar os remédios, repousar bastante, né? Tava tomando Dramin, tava tomando o remédio de estômago também, que eu esqueci o nome, né? É, Pantoprazol não, foi o outro, Pazol, não sei o quê. E aí eu tô bem melhor, né, irmãos? Mas eu tava muito doente. Fui sexta, fui sábado para o hospital, né? Mas Deus tem me dado vitória, né? Fiz uma endoscopia, deu gastrite e refluxo, né? Mas Deus está no controle, né, irmãos? A gente adoece porque a gente é ser humano, irmãos. A gente é ser humano e nós temos nosso limite, né? O limite que a nosso corpo dá, né? E às vezes a extravagância que a gente faz com o dia a dia, o tempo, né? Eu já tenho 51 anos e Deus tem cuidado de mim. O que é que eu venho falar um pouco, irmãos? Eu venho falar um pouco sobre a volta de Cristo, né? Porque os tempos são tão difíceis, a palavra do Senhor mesmo diz lá, né? Na Bíblia, né, em Mateus, e diz assim que os tempos serão difíceis, né? Os homens serão mais orgulhosos, avarentos, amantes de si mesmos, de Deus, né? Presunçosos e tudo mais. E ali, desculpe, eu espirrei. E ali a gente vê, irmãos, que a situação, sabe, parece que tudo está se fechando, tudo está se colocando, sabe, num tempo difícil, são tempos difíceis em que a Bíblia fala. Eu gosto muito de à noite, antes de eu dormir, gosto sempre de enviar um versículo, né, no meu celular, gosto sempre de ler a Bíblia, de ouvir a palavra, né, de meditar na palavra. Às vezes eu tiro 5 minutinhos, às vezes eu tiro, né, 1 minuto, 2 minutos, mas eu sempre estou ali. E o dia todo pensando em Deus, o dia todo falando com Jesus, sabe, irmãos? Porque os tempos são tenebrosos, são difíceis, são arrogantes, sabe? Nós vivemos em um tempo em que as pessoas não olham umas para as outras com o mesmo respeito, o mesmo carinho, a mesma atenção que era de antes. As pessoas olham para as pessoas com mais desprezo, sem pensar no que o outro está passando, sabe? E às vezes não se encontram os pensamentos das pessoas, né? Mas você tenta viver nesse mundo da forma como dá, né? Como dá, porque os tempos são muito difíceis e às vezes a gente está tão aperreado, tão perturbado com tudo que está acontecendo no mundo, né? O Irã, né? O próprio Brasil, as fronteirices, né? Do Brasil, e a gente está vendo tudo desarrumado, irmãos. Eu parei um pouco, não vou mentir para vocês, desde sexta-feira que eu não vejo nada, né? Eu acho que antes de sexta-feira eu já comecei a adoecer, eu não vejo nada porque eu tenho realmente ficado muito doente, mas eu estou naquela paz, sabe, naquela tranquilidade assim de mente, fazendo uma limpeza mental, que é bom fazer, né? E pensando no pai, sabe, conversando com o pai. Na segunda-feira, quando eu fui fazer a endoscopia, eu disse: Senhor, vou entrar comigo, fala comigo, fica comigo, dirige a mão do médico, os médicos, né, o médico, tudo que a gente vai fazer, né, a gente tem que pedir a direção de Deus, né? E aí eu falei com o papai e meu pai me trouxe, né, restabelecido, um médico muito bom. E eu estou aqui, irmãos, para a honra e glória do Senhor, porque a honra e a glória é para Ele, só para Ele. A palavra de Deus diz que em tudo dá graça, porque esta é a vontade do Pai. E a gente tem que dar graça mesmo, irmãos, porque se a gente tem uma casa, se a gente tem uma família, se a gente tem os filhos, se a gente tem algo para comer, tá ali as panelas, né, para comer. Irmãos, nós temos tudo, né? Quantos aí, meu Deus? Eu oro por aqueles que não têm, aqueles que estão, né, em situação difíceis, para que eles tenham, irmãos. Ô, irmãos, olha, tem um ditado que diz que
É muito feia aquela pessoa que não agradece, né? É muito feia a pessoa que reclama de tudo, que fala de tudo, que não tem a maturidade. Ô, irmãos, isso é tão triste, é tão terrível, mas a gente precisa da graça em tudo que a gente faz, né, irmãos? É assim que eu me cresci, foi assim que minha mãe me criou, e é assim que eu sei que Jesus, ele se agrada disso, né? Porque ele tem nos ajudado. Pouca coisa. Eu sei que a gente às vezes passa por tribulação, a gente chora, a gente lamenta, mas o mundo é assim, o mundo é perverso, né? Mas a gente também transforma a nossa vida, porque nossas decisões e as nossas, né, o que fazemos para nós mesmos é o que vai refletir no futuro. Então a gente às vezes tem que conversar com Deus, conversar. Tem um filme mesmo que eu indico para vocês, Conversando com Deus, que é muito lindo, muito maravilhoso. E eu indico para vocês, porque não é fazendo propaganda não, mas é um filme que é muito interessante, sabe? Você vê o seu eu. Então você vê realmente quem você é através de um espelho, assim, um espelho da sua vida. E é muito interessante quando você perde tudo ou quando você ganha tudo. Então, irmãos, agradecemos. Vamos agradecer porque o Senhor, ele é lindo, maravilhoso. Nós nascemos num país que a gente pelo menos vê o sol, a gente vê, tem países aí que só vê neve, só vê essas coisas. E aí é um índice muito grande de suicídio. E a gente está aqui no país tropical, um país abençoado realmente por Deus, né? E a gente precisa agradecer a Deus todos os dias por tudo, viu, irmãos? É só isso, mensagem que eu queria deixar para vocês. Vou fazendo um vídeo assim. Amanhã eu vou estar viajando, mas aí eu vou sempre estar me comunicando com vocês. Amém? Que Deus abençoe, Deus ilumine a tarde de vocês. Fiquem na paz.